Então imagina que você já escolheu o seu objeto, você já fez o seu projeto, comprou o seu material e você foi para a oficina, está lá na sua oficina, para começar a construir aquele objeto, tá? O que você vai fazer? Você tem o material, você tem a sua oficina, digamos que toda equipada aí, o que você vai fazer para transformar aquele material bruto em um objeto construído? Você vai fazer o quê? Você vai cortar, você vai furar, você vai fixar as peças, você vai fazer um acabamento, certo? Ok, então eu resumi todas essas interferências que a gente faz sobre a madeira em uma sigla que eu chamei de 5UMA. O que é o 5UMA? O 5UMA são 5 usinagens, 5 possíveis usinagens que a marcenaria te oferece, montagem e acabamento. É claro que isso está bem resumido, né? Dentro de cada uma dessas usinagens tem variações de usinagem diferente, enfim. Mas vamos lá, ó. Eu te falei que você vai fazer interferências sobre a madeira, né? Você vai usar as suas ferramentas, as suas máquinas para fazer interferências sobre a madeira. Você não vai fazer nada com a mão, tá? Então você usa as máquinas para isso, as ferramentas para isso. Beleza. 5 usinagens. Quais são essas usinagens? E aí, voltando aqui só para frisar mais, você vai ter aí as usinagens. Depois, geralmente, a gente faz uma montagem daquelas peças para ter um objeto, e aí a gente dá um acabamento, e aquele objeto está pronto. Eu quero lembrar aqui o seguinte, essas usinagens e montagem e acabamento, isso não necessariamente vem nessa ordem que eu estou te falando, tá? É comum que, durante o projeto, você tenha usinagens se misturando, entre aspas, né? Vindo em outra ordem do que eu vou mostrar aqui, ou mesmo a montagem e o acabamento se invertendo, porque fica mais fácil, dependendo do tipo de projeto, tá? Não existe uma ordem certa, mas de forma bem geral, é praticamente isso que acontece. Então vamos lá. 5 usinagens, montagem e acabamento. Que usinagens são essas? Primeira usinagem é o desbaste. Geralmente eu boto essa usinagem entre parênteses. Por que eu boto ela entre parênteses? Porque, principalmente a gente que está começando na marcenaria, né? Você que está começando, você não vai fazer desbaste, tá? Mas por que a gente não vai fazer isso? Porque isso é complicado de fazer pra caramba. Você precisa ter ou ferramentas boas, bem afiadas e com muita técnica e dominar aquelas ferramentas, como por exemplo uma plana manual, uma plana elétrica, ou você ter máquinas estacionárias, né, que é muito difícil uma pessoa ter, principalmente no início é impossível mesmo, né? Máquinas como plana, desempenadeira, como desengrosso, né, são máquinas muito legais, mas no início a gente realmente não vai ter. O que a gente faz? A gente chega na madeireira e compra a peça já aparelhada. Aquela peça vai vir sem aquela camada bruta, já bem bonitinha ali, né? Para você só passar uma lixa e ficar legal. E vai vir também no esquadro, né? De preferência. Tem que conferir isso na madeireira, mas de preferência, normalmente ela vem certinha no esquadro, beleza? Então, passar essa parte do desbaste, o que a gente faz geralmente em primeiro, né? O que normalmente a gente vai fazer em primeiro? O corte, né? Chegou lá as madeiras na sua oficina, você vai cortar aquelas peças, para depois você furar aquelas peças, para depois você... Então vamos lá, cortou aquelas peças, dividiu, tá todas no tamanho, né? Digamos que você vai fazer uma mesa. Cortou o tampo, cortou as travessas, cortou os pés, todas no tamanho direitinho, na largura, bonitinho. Você vai fazer o quê? Geralmente você faz uma furação, tá? Por que você faz uma furação? Para que você vai usar essa furação? A furação mais comum é para você fixar uma peça na outra com parafuso. Então, a gente usa aquela regra dos 3 furos que eu já te falei, né, para preparar uma madeira para fixar na outra, para ficar uma fixação boa, bonitinha e tudo mais. Então a gente faz, no mínimo, furos para fixar uma peça na outra. Tem outras formas de você fixar a peça? Tem várias outras. Você pode pregar, você pode pinar, né, que é com um pinador pneumático, você pode colar só, você pode colar com encaixe. Tem várias formas, mas a mais fácil, a mais acessível, mais prática, que tem geralmente o melhor resultado no início, é realmente parafusar. Então, vamos se ater a isso, beleza? Furamos, cortamos as peças, furamos para parafusar uma na outra. O que a gente vai fazer agora? Rebaixo. Se eu vou fazer um rebaixo, no início é muito difícil, tá? Rebaixo é uma coisa bem interessante, a gente usa para fazer encaixe, a gente usa para acomodar a cabeça de um parafuso, para fazer uma coisa aqui, outra ali. Mas, de forma geral, tirando essa da cabeça do parafuso, que você vai sim fazer no início, e tá lá na regra dos 3 furos, o rebaixo, né, esse que você tá vendo aqui, outro tipo de rebaixo, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque nem sempre é tão necessário. Aliás, no início não é tão necessário, tá? Isso vai dar uma robustez no projeto, muitas vezes desse projeto mais bonito, ele te abre muitas possibilidades, mas não é tão necessário para projetos simples, tá? Então, vamos aí para a próxima etapa. Lixamento, né? Lixamento realmente você vai fazer em todos os seus projetos se você quiser dar um mínimo de um acabamento legal para ele. Então você vai poder lixar em 2 situações diferentes, como eu sempre digo, também já tem muita coisa falando sobre isso aqui no canal. Você vai lixar por desbaste ou por acabamento.
Próxima coisa, depois do lixamento, a gente sai das usinagens, né? Já falando das 5, a gente vai para montagem. Então, todas as peças que a gente já furou, cortou, lixou, rebaixou, fez tudo, a gente vai juntar elas, seja colando, parafusando, pregando, é a hora da montagem, beleza? E aí o próximo passo é o acabamento. Lembrando que o acabamento pode sim vir antes, você pode mesclar, fazer um pouco de acabamento antes, montagem, depois finalizar o acabamento. Enfim, vai depender do projeto, da sua vontade de fazer a coisa de uma forma ou de outra. De forma geral, temos aí o acabamento. E aí vem aquela parte de, eu passo uma tinta, né, eu pinto esse projeto, ou eu passo um verniz, uma seladora, como que faz isso? Enfim, é um mundo à parte também o acabamento, tá? Então assim a gente finaliza essa parte do 5MA. E aí, gostou desse conteúdo? Então tem uma dica super especial para você. A aula 1 da semana Objeto Construído já está no ar. É de graça e o conteúdo está maravilhoso. Então aproveita, não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever na semana e já pegar ela do início, desde a primeira aula. Tem muita coisa vindo por aí e as aulas vão ficar no ar por tempo limitado. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então a gente se vê lá.